Vamos agora olhar aqui o nosso probleminha 2. Probleminha 2 é dada essa matriz. Temos, então, essa matriz multiplica o vetor x1, x2, x3, x4, x5, x6 e produz esse vetor y1, y2, y3, y4, que é combinação linear das colunas da matriz, o produto da matriz por esse vetor aqui. Muito bem, a pergunta é, vamos olhar para os caras que a gente pode construir dessa maneira. Quais são as possíveis combinações lineares desses vetores? A observação importante é a seguinte, se você fez o problema 1, você já sabe o seguinte, que se esse cara é a coluna 1, esse é a coluna 2, então esse aqui, coluna 3, é a coluna 2 mais 2 vezes a coluna 1. Esse daqui é a coluna 3. Esse daqui, que é a coluna 4, ele é a coluna 2 menos a coluna 1. A coluna 5, a gente já viu, não dá para escrever como combinação linear das colunas 1 e 2. Mas a coluna 6 dá. Né? Esse daqui é 2 vezes a coluna 2 menos 3 vezes a coluna 1. Então, observa o seguinte, a gente pode, qualquer vetor que seja escrito como combinação linear dessas colunas, a gente pode escrever usando a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 5. Por quê? Porque a coluna 3 a gente não precisa, a gente usa a 1 e a 2 e reconstrói a 3. E aí, quando tiver isso daqui, x3 vezes a coluna 3, a gente escreve x3 vezes isso. Esse daqui, mesma coisa, coluna 2 menos coluna 1. Usa a coluna 5 e a coluna 6 a gente também pode fazer assim. Ou seja, a gente pode escrever o seguinte, x1 vezes a coluna 1 mais x2 vezes a coluna 2 mais x3 vezes a coluna 3 mais x4 vezes a coluna 5 mais x6, x4, coluna 4 mais x5 coluna 5 mais x6, coluna 6, isso é igual a x1, coluna 1, mais x2, coluna 2, mais x3. Agora, onde tem coluna 3, a gente bota coluna 2 mais 2 vezes a coluna 1, mais x4. Onde tem a coluna 4, a gente põe coluna 2 menos a coluna 1. Mais x5 vezes a coluna 5 e mais x6 vezes 2 vezes a coluna 2 menos 3 vezes a coluna 1. Agora, significa que qualquer coisa que a gente escreve dessa maneira pode ser escrita dessa maneira. E isso daqui é igual a x1 vezes a coluna 1 mais 3x3 vezes a coluna 1. 2x3, na verdade. Né? 2x3 vezes a coluna 1. Menos x4 vezes a coluna 1. E menos 3x6 vezes a coluna 1. Tudo isso aqui vezes a coluna 1. A coluna 2 tem x2 mais x3 mais x4 e mais 2x6. Tudo isso vezes a coluna 2. E mais x5 vezes a coluna 5. Então, qualquer coisa que você escreva como combinação linear dessas 6 colunas, se escreve como combinação linear dessas 3. Esse é o menor número possível. Porque a coluna 1 não dá para escrever em função da coluna 2, nem, vamos dizer, a gente poderia reconstruir a coluna 1 usando, por exemplo, a 3 e a 2, mas aí a gente tinha que botar a 3 no lugar da 1. Mesma coisa a coluna 2. Então,
qualquer conjunto de colunas aqui que contém essas três vai ser suficiente para construir todos os vetores que são dessa forma. É isso.